eu sou a Alana da AD Cruzeiro e em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de Números a partir do capítulo 32. Vamos à leitura de hoje. Capítulo 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado e grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e os maiorais da congregação, dizendo: Atarote e Dibon e Jazer e Nira e Esbom e Eleale e Sebã e Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é a terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, desse esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficarei vós aqui? Porque, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra do Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando mandei de Cádiz Berneia a ver essas terras. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo essa terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo: de certo os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não veram a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, porquanto não perseverarão em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, o Josué, filho de Nun, porquanto perseveram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes até se consumiu toda aquela geração, que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vós levantastes em lugar de vossos pais para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também eles o deixará de novo no deserto, e destruireis a todo aquele povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse: se isso fizerdes assim, se vós armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e essa vos serás por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai-vos cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordenas meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para pelejar, para guerrear perante o Senhor, como tem dito meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés:
Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no mesmo de vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou aos teus servos, isso faremos. Não passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e tiremos a possessão de nossa herança daquém do Jordão. Assim deu-lhe Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, e a terra com suas cidades nos seus termos, a cidade do seu contorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, e a Atarote, e a Aroer, a Atarote Sofã, e a Gesser, e a Jegbeá, e a Betanirã, e Bet-Herã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, a Leale, e a Quiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhes o nome. E Sibã, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e tomaram daquela possessão, lançaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela, e foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias e chamou-lhe de Javote Jair. E foi-se Nobã, e tomou a Quenate com suas aldeias, e chamou-lhe Nobã, segundo seu nome. Capítulo 33. Essas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito segundo seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramassés no primeiro mês, e no dia 15 do primeiro mês, no segundo dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios os que o Senhor tinha ferido entre eles, e todo primogênito, e havendo o Senhor executado seus juízos nos seus deuses. Partido, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pairote, que está com fronte de Baal-Zefon. E acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Hairote e passaram pelo meio do mar no deserto. E andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã. E acamparam-se em Marã. E partiram de Marã e vieram a Elim. E Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. E acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Difica. E partiram de Difica e acamparam-se em Alus. E partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água, para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote Atavá. E partiram de Quibrote Atavá e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritimã. E partiram de Ritimã e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Líbina. E partiram de Líbina e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam em Quelatá. E partiram de Quelatá e acamparam-se no Monte Séfer. E partiram do Monte Séfer e acamparam-se em Aradã. E partiram de Aradã e acamparam-se em Maquelote.
E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tera. E partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Rasmona. E partiram de Rasmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Hor-Hagidgade. E partiram de Hor-Hagidgade e acamparam-se em Rotbatã. E partiram de Rotbatã e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é o Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Hor, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Hor, conforme o que tinha dado o Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte Hor. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava no sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram de Hor e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon. E partiram de Punon e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam nos outebrinhos de Abarim, no termo de Maob. E partiram do outerinos de Abarim e acamparam-se no de Bongade. E partiram de Bongade e acamparam-se em Amon de Blataim. E partiram de Amon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim, das campinas dos Moabitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e disse-lhes: Quando houveres passado o Jordão para a terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra diante de vós. E destruirei todas essas figuras, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sorte herdareis na terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair a alguém, ali a terá. Segundo as tribos de vossos pais, tomarei as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os deixarei ficar dele vos. Serão por espinhos os vossos olhos, e por aguilhões as vossas costas, e apertai-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, e disse-lhes: Quando entrares na terra de Canaã, este há de ser a terra que vos cairá em herança, e a terra de Canaã segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zin até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente. E este termo vos irá rodeando do sul para a súbida de Acrabim, e passará de Zin, e suas saídas serão do sul de Cádiz Barneia, e sairá a Azar-Andar, e passará a Asmon. Rodeará mais esse termo de Asmon até o rio do Egito, e essas suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo, este vos será o termo do ocidente. E este vos será o termo no norte. Desde o mar grande marcareis até o monte Hor. Desde o monte Hor marcareis até a entrada de Emate,
e as saídas deste termo serão até Zedade. E este termo sairá até Zifron, e suas saídas serão em Azar-Enã, e este vos será o termo do norte. E por termo de banda do oriente marcareis de Azar-Enã até Cefa, e este termo descerá desde Cefã até Ribla, para a banda do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado, estas vos serás a terra, segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e a meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa dos seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés e recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança daquém o Jordão de Jericó, na banda do oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra de herança. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jenofé. E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amuíde. Da tribo de Benjamim, Eliade, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo de filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Ezifã, filho de Parneque. E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Aser, o príncipe Aiude, filho de Selome. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Capítulo 35. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que a herança das suas possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas darei arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las. Porém os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medirei 2000 côvados, e da banda do sul 2000 côvados, e da banda do ocidente 2000 côvados, e da banda do norte 2000 côvados. E a cidade do meio, isso terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que darei aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais darei para homicida ali se acolherá, e, além dessas, lhes darei 42 cidades. Todas as cidades que darei aos vistas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que destes da herança dos filhos de Israel, e que tiver muito, tomareis muito, e de que tiver pouco, tomarei pouco. Cada um dará a sua cidade aos levitas, segundo a sua herança de Edar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e disse-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que estejam à mão de cidade que vos sirvam de cidade de refúgio, para que ali acolha homicida que ferir alguma alma por erro. E essas cidades
vos serão por refúgio vingador de sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades darei daquém do Jordão. As 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel e para estrangeiro, e para que se hospedem no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Porém, se ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com pedra a mão, de que possa morrer e ela morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer e ela morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á, se também a empurrar com ódio ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor, homicida é. O vingador do sangue, encontrado o homicida, o matará. Porém, se empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela cair alguma pedra, sem o ver, que vos possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo essas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra de sua possessão. E essas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só das testemunhas não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que acolher a cidade do seu refúgio, para tomar habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra. E nenhuma expiração se fará pela terra por causa do sangue que derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra, na qual vos habitar, no meio da qual eu habitarei. Pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José. E falaram diante de Moisés e diante dos maiorais cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou dar essa terra ao meu senhor. Por sorte, a herança dos filhos de Israel e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança dos nossos filhos irmãos Zelafeade se dessa vez as suas filhas. E casando-se a elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída na herança de nossos pais, e acrescentada a herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano de jubileu dos filhos de Israel, a sua
herança se acrescentaria na herança da tribo, daqueles com quem se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo dos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José falam bem. E essa palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer os seus olhos, contando que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um uma herança de seus pais. Assim a herança não passará de tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla e Tirzã e a Ogla e Milca e Noa e filhos de Zelofeade se casaram com os filhos dos seus tios, das famílias de Manassés, filhos de José. Elas foram mulheres, assim a sua herança ficou à tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que o Senhor, pela mão de Moisés, os filhos de Israel, nas campinas de Moabita, junto ao Jordão de Jericó. Concluímos mais um trecho da leitura bíblica em 60 dias. Ao final de cada leitura, não esqueça de marcar sua presença clicando no link abaixo aqui nos comentários, a fim de registrar sua participação. Os participantes que efetuarem mais de 70% de leitura receberão um certificado ao final desse projeto. Acompanhe os demais horários para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.